Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Goiás BNenem. Esse programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e hoje faremos uma abordagem geral sobre a prova de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, uma maratona, que é para então te deixar mais tranquilo, mais tranquila para essa grande prova, esse grande evento que está chegando. Vamos comigo? Queridos, queridas, trouxe para você aqui um gráfico em que a gente percebe referenciais numéricos e eles têm legendas de acordo com cores para que nós percebamos então os assuntos mais recorrentes nas provas do Enem de 2021 e 2020. Quando a gente faz esse levantamento estatístico, a gente começa a perceber temas que tendem a repetir, temas que tendem a ter novas abordagens, não só na humanas, mas também na própria prova de redação. E isso acontece, talvez, com algum propósito, hein? Muita atenção à coletânea dos textos que lhes forem oferecidos na ocasião da prova. Eles costumam ter relações muito estreitas com as temáticas abordadas na prova de humanas. E tende a ser uma prova extremamente interpretativa. É uma prova que tende a te levar a reflexões sobre ética e cidadania, direitos humanos, história da América, história do Brasil, está de verdinho aqui no gráfico, tá? História do pensamento filosófico. A filosofia vai aparecer sempre de uma forma contextualizada, tá? Além de muitos aspectos da sociologia que vão casar também com a geografia. Muita atenção. Vamos lá comigo? Aqui trouxe para você um fragmento da matriz de referência do Enem. Como eu sempre trago para você, a matriz de referência do Enem vai ter a função de estabelecer para você as regras que você deverá seguir, como se fosse um concurso e a matriz fosse o edital. E eu coloquei para você a competência de área 3 e coloquei também para você a habilidade 14, posto que percebi que são aquelas mais evidentes nas questões que eu vou abordar aqui com você. A competência de área 3 pretende compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Enquanto a habilidade 14, o nosso modo de fazer, nós vamos aqui o tempo todo, meninos, meninas, comparar pontos de vista presentes em textos analíticos, interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma abordagem de 2021 sobre patrimônio e bens culturais. O texto 1 traz para nós uma perspectiva enaltecendo, aplaudindo, condecorando a preservação do patrimônio cultural, dos bens materiais, dos monumentos das cidades. Tudo bem? E é um texto publicado em 1964. Olha isso. Eu estou, então, de olho no assunto patrimônio cultural. E eu trouxe um texto que traz essa proposta com muito carinho e até uma certa dose de romantismo. Enquanto o texto 2 é um tanto quanto mais seco, mais cético, mais crítico. É da mesma época. É de 1977 e é um texto que coloca para a gente uma questão muito pontual, quando ele fala que a legislação de proteção peca por considerar o monumento até certo ponto desvinculado da realidade socioeconômica e que o tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e às vezes até abandono. São duas perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. É fácil?
São escritos em temporalidade histórica aproximada e são textos que se distanciam a apresentarem pontos de vistas diferentes, conforme eu sinalizei na habilidade para você, lembra? E afinal, são abordagens de pontos de vista diferentes sobre o quê? Ora, o primeiro texto trouxe com imenso carinho a preservação do patrimônio histórico. Eu coloquei aqui como referência, como exemplo, a maravilhosa cidade de Goiás, a nossa primeira capital, preservada até quanto ao calçamento das ruas, feitos por escravos. Uma contrapartida, trouxe para você um monumento, um patrimônio de Lisboa, na estrada de Benfica. E está aqui toda uma situação polêmica. Por quê? Olha só a frase. Deixa ruir o que não podem demolir? Nem estavam cuidando corretamente do patrimônio. E, por um outro lado também, não permitem que reformas sejam feitas para que se torne um imóvel valorizado e até mesmo de maior possibilidade de arrecadação de impostos para a cidade. Não é mesmo? Casando muito bem com a proposta do texto 2. Queridos, queridas, não é uma abordagem simples. Requer de você a avaliação de 2 pontos de vista sobre o mesmo tema. E nesse sentido, os 2 textos que eu ilustrei com as 2 imagens trouxeram para você justamente uma discussão sobre políticas de conservação de bens culturais. É uma questão que grosseiramente a gente consideraria difícil, conceitualmente eu chamaria de global, posto que ela então abrange muitas habilidades de você na hora da prova, tá? Por exemplo, a avaliação é uma questão que você vai dar menos ênfase quando você for resolver. Ela pode te tomar muito tempo, tá? Vamos avançar? Mais simples um pouquinho, mas que também vai requerer de você essa lógica de pensar 2 pontos de vista sobre o mesmo fato. E aqui, sobre a história da América e do Brasil, tá? Eu tenho, no primeiro momento, uma pergunta que nos faz: por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países, do México até o Chile, e, posteriormente, o Uruguai, que ficou independente do Brasil em 1825. Então, quando pensamos por que o Brasil se manteve coeso, unido, integrado, enquanto países independentes foram, então, se formando, repúblicas fragmentadas, então, foram constituindo a América Espanhola? A resposta do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte de que era uma sociedade muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola, enquanto o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda aponta para o fato das universidades na América Espanhola serem, em sua maioria, reacionárias, conservadoras, que resguardassem, então, elementos oriundos da própria cultura espanhola, da própria intelectualidade espanhola, tá? E, por um outro lado, o José Murilo de Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa aqui no Brasil. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Enquanto nas regiões colonizadas pela Espanha, que foram vastas aqui na América, nós tínhamos as universidades, nós tínhamos livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos, contribuindo para um espírito mais libertário, considerando aí lideranças como, por exemplo, San Martín ou o próprio Simão Bolívar. Nesse sentido, os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes. Em relação a quê? Em relação ao papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades. Seria uma abordagem que, grosseiramente, eu chamaria de nível médio. Já é mais acessível, ela requer menos desgaste dos seus ATPs na hora da prova, extensa prova, né? É uma questão que a gente consideraria também como de nível básico, tá? Que requer de você a compreensão do texto. Vamos mais uma? Essa aqui, ó, clássica, né? A gente vê isso tanto em tantos textos, em tantas abordagens, na redação. Pensa. Declaração dos Direitos Humanos. Só que eu não estou falando da Declaração dos Direitos Humanos da ONU,
final da década de 40 após Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando do pilar, de onde tudo isso se sustentou, de onde tudo isso nasceu. Eu estou falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, Revolução Francesa. E o texto trouxe para nós justamente o fato de que os representantes do povo francês resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres, sempre à conservação da Constituição. É um texto que traz para nós a lógica de direitos e deveres subservientes à nova Constituição Francesa a partir da Revolução. É mais simples e são essas questões, com esse formato, com essa tendência de abordagem, que você vai dedicar mais tempo quando você, então, se deparar com a sua prova de humanas e for resolvê-la. Veja você que ela é uma questão que traz para nós um documento elaborado no contexto da Revolução Francesa e reflete uma profunda mudança social ao estabelecer paridade do tratamento jurídico, ou seja, direitos e deveres subservientes à Constituição. Isso requeria muito menos conhecimento, muito menos conceito e muito mais percepção das próprias informações disponíveis no texto para você, então, assinalar a alternativa correta. Grosseiramente, a gente poderia considerá-la uma questão fácil, tá? Conceitualmente, uma questão de nível básico e que requer de você meramente a compreensão do texto. Muito cuidado, muita atenção, grande gestão do seu tempo ali no dia da sua prova. Tá chegando, tá? E eu tenho alguns recadinhos aqui bem rapidinhos para deixar para você. Querido, querida estudante, não gaste energia se revoltando contra o sistema estabelecido pela prova. É hora de se concentrar e é hora de você, então, jogar com as regras do jogo, as regras corretas. Muito foco, não crie ilusões, tá? Tenha a percepção clara da realidade, do dia da prova, da ocasião da prova, das intempéries que possam acontecer. A caneta, a garrafa de água, o frio do ar-condicionado, a jaqueta que você vai ter que levar. Seja realista com relação a isso, tá? Muito cuidado, muito critério. Não se deixe desmotivar. Seu inimiguinho que mora aí no seu cérebro fica tentando te puxar para baixo, te desvirtuar dos estudos, te colocando uma série no lugar, então, das apostilas ou da resolução de exercícios. Não permita que nada te desmotive. Não é agora, não é a hora. Tudo bem? Vá lá e arrasa. E no mais, aproveite o período da preparação para você aprender a aprender. Ainda é tempo, sempre. Conte conosco, conte comigo, tá? Felicidades para vocês. Finalizamos aqui a nossa aula de História na TBC, com Goiás B no Enem. Até a próxima. Forte abraço. Arrasa na prova, hein? Beijão. Tchau, tchau. Bom, por hoje é só. Você pode rever o episódio de hoje em nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva, tá bom? O endereço está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Vamos nessa? Um forte abraço e tchau, tchau.